A expressão raiz de 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5 com denominador racional é equivalente a... Pois bem, pessoal, como é que a gente vai fazer para resolver uma questão como essa? O primeiro passo que você deve seguir é o seguinte: nós deveremos racionalizar o denominador. Mas o que significa racionalizar um denominador? Significa tornar essa parte de baixo, falando na linguagem mais popular, né? Significa tornar essa parte de baixo em um número que não apresente raiz. Então a gente vai ter que se livrar desse monstrengo aqui, ó, situado aqui abaixo. Tudo bem? E como a gente faz isso? Muito bem, a gente vai aplicar primeiro uma técnica que é a seguinte. Nós devemos fazer uma associação desses números. Vamos usar a propriedade associativa, certo? Como é isso? Eu vou separar, certo? Esses dois números aqui, tá? Então, ó, raiz de 2 mais raiz de 3 e utilizá-los como eles fossem um único número, certo? Como se fosse um número só. E eu vou ter que aplicar a seguinte regra. Vou multiplicar o numerador, que é esse número que está aqui em cima, e o denominador, que é esse número que está aqui abaixo, da seguinte maneira. Eu repito esse número aqui, tá? Que eu estou considerando como se fosse um único número. Então, ó, raiz de 2 mais raiz de 3. E modifico o sinal desse último que ficou aqui. Em vez de eu escrever menos raiz de 5, eu escrevo mais a raiz de 5. Ok? Você tem que mudar esse sinal. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar por raiz de 2 mais raiz de 3 mais a raiz de 5. Ok? Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente aplicar uma associação entre esses valores, ok? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esse número por cada um desses aqui, certo? Vou fazer raiz de 2 vezes a raiz de 2, né? Eu vou montar aqui uma nova linha, tudo bem? Vou colocar eles aqui, ó. Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Lembra que quando eu multiplico uma raiz por outra raiz, eu posso multiplicar os números que estão dentro. Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4, correto? Então, eu coloco aqui o 4. Tranquilo? Novamente eu venho aqui, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 3. Como 2 vezes 3 é 6, então eu vou ter mais raiz de 6, certo? Porque 2 vezes 3, 6. Raiz de 2 vezes a raiz de 5, você multiplica o que está dentro, né? Ó. 2 vezes 5 vai dar 10. Então eu tenho aqui raiz de 10, beleza? O próximo passo é fazer a mesma coisa com o valor de baixo. Aqui vai ficar um pouco mais apertado, tá? Então olha só o que eu vou fazer, ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 4. Com o tempo você pode até simplificar isso, tá? Estou fazendo passo a passo para explicar bem direitinho. Então, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 6. E aí, por fim, né, ó, raiz de 2 vezes raiz de 5 vai ser raiz de 10. Né? Além disso, olha só o que eu vou ter aqui, certo? Eu tenho o seguinte, essa raiz de 3 eu também vou multiplicar por esses três valores. Né? Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, que dá 3, né? Uma raiz exata, assim como raiz de 4. Mas por enquanto não exclui, tá? Deixa dentro da raiz. E raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. Por fim,
eu vou fazer menos raiz de 5 vezes raiz de 2, né, ó, menos com mais, menos 5 vezes 2, raiz de 10. Menos raiz de 5 com a raiz de 3. 5 vezes 3 é 15, né? Então fica menos raiz de 15. E eu ainda tenho por fim, né? Menos raiz de 5 vezes a raiz de 5, que vai dar menos a raiz de 25, ok? A partir de agora, eu posso fazer alguns cancelamentos, né? Que são valores iguais que eu obtive aqui. Olha só, raiz de 4, raiz de 6 não tem, mas olha só, se eu tenho raiz de 10 e menos raiz de 10, então eu cancelo, porque vai dar zero, né? Um número menos ele próprio dá zero. Outro valor que a gente pode cancelar é a raiz de 15, correto? Veja bem, raiz de 15 menos raiz de 15 dá zero também, então posso cancelar. Existe mais algum número que eu possa cancelar? Por enquanto, não, né? Verifique que aqui sobrou raiz de 4, raiz de 6, raiz de 6, raiz de 9 e menos raiz de 25. Então, vou reescrever esses números aqui que sobraram, tudo bem? Então, ó, vou reescrevê-los da seguinte maneira. Aqui eu já posso até resolver, né? Ó, a raiz de 4 vai dar 2, mais raiz de 6, mais raiz de 10. Aqui embaixo, raiz de 4, 2. Raiz de 6 é a própria raiz de 6, correto? Mais raiz de 6 novamente. Raiz de 9 é igual a 3. E menos a raiz de 25. E a raiz de 25 é 5, correto? Seguindo meu cálculo, eu vou ter o seguinte. Olha só que curioso. 2 mais 3 é igual a 5. E 5 menos 5, 0. Então, eu vou ficar somente com essas raízes aqui embaixo. Tudo bem? Então, ó, 2 mais raiz de 6 mais a raiz de 10 dividido por... Agora, eu vou observar o seguinte. Como eu tenho duas raízes, e não é multiplicação, tá? Não vai fazer raiz de 36 porque vai dar errado. Então, ó, o que me sobrou aqui foi o seguinte. Raiz de 6 mais raiz de 6 é igual a 2 vezes a raiz de 6, né? Ó, que a gente soma o que está fora. 1 mais 1 é 2 e conserva a raiz. Novamente, a gente obteve o que? Nós obtivemos aqui uma expressão em que o denominador também é uma raiz, um número com raiz. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo pelo valor de baixo. Bom, professor, nós não deveríamos aqui mudar o sinal? Não, por quê? Porque aqui não é uma soma de dois termos, né? Nesse caso aqui você tem uma diferença, né? Esse número menos esse. Aqui nós temos apenas um único número. Então o método aqui é o seguinte, multiplica em cima e embaixo pelo número de baixo. Tudo bem? Dá uma olhadinha lá em racionalização de denominadores. Tá? Quando a gente só tem um número, multiplica em cima e embaixo por esse número de baixo. Quando nós temos um número em que ele é composto por dois valores, né? A gente considerou isso aqui como sendo um só, né? Então, ó, esse número vezes menos esse, né? Esse número menos esse. Então, você repete o primeiro termo e muda o sinal do segundo. Tudo bem? Seguindo aqui, nós teremos o seguinte, ó. 2 vezes 2 raiz de 6, tá? Vai dar basicamente aí o valor de 2 raiz de 6. Na verdade, 4 raiz de 6, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, ó, 4 raiz de 6, tudo bem? 2, a gente já fez, então agora vamos para o 6. Ó. 6 vezes 2 raiz de 6 vai dar 2 raiz de 36. Raiz de 6 já foi, vamos agora para essa raiz. Ó.
raiz de 10 vezes 2 raiz de 6 vai dar 2 vezes raiz de 60, ok? Que eu multiplico que está dentro da raiz, né? Ó, 10 vezes 6, 60. Como tem um 2 aqui, 2 raiz de 60. E embaixo eu tenho o seguinte, ó, 2 vezes 2 dá 4, raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36, ok? Então fica 4 raiz de 36. Agora, para resolver, eu vou ter a seguinte situação, olha só. Eu tenho 2 vezes raiz de 36 e eu tenho 4 raiz de 36 aqui embaixo. Vou simplificar, né, da seguinte maneira. 4 raiz de 6, tudo bem? Então eu vou ter 4 raiz de 6 mais 2 vezes raiz de 36 é 6, correto? Mais 2 vezes a raiz de 60. E 60 eu vou escrever como 4 vezes 15, tá? Se você tiver dúvida, você fatora o 60, né? Então, ó, 60 por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, olha só, 2 vezes 2 é 4, e 3 vezes 5, 15. Então, ó, um tem raiz exata e o outro não. Então, reescrevo 60 como 4 vezes 15. Tá? Essa é a técnica. E aqui é 4 vezes raiz de 36, que dá 6, ok? Seguindo aqui, eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes 6 é 12, né? Então, vou ter 4 raiz de 6 mais 2 vezes 6, que é 12, mais 2 vezes raiz de 4, né? Ó, você faz agora a raiz desse número e depois a desse. Raiz de 4, né, é 2, fica fora da raiz, vezes a raiz de 15, não tem como separar, então vai ficar dentro da raiz. Tudo isso dividido por 6 vezes 4, que é 24. 4 raiz de 6 mais 12, mais 2 vezes 2 aqui vai dar 4 raiz de 15, dividido por 24. Agora, pessoal, é a parte mais importante, certo? Eu vou simplesmente simplificar esses números, tudo bem? Então, ó, 4, 12 e 24, todos são divisíveis por quanto? Por 4, né? Ó, 4 dá para dividir por 4, o 12 dá para dividir por 4, o 4 também dá para dividir por 4 e o 24 também dá por 4. Simplificando, olha só o que eu vou ter, certo? Vou colocar aqui o número na frente para ficar mais parecido com a resposta. Esse número que está sem a raiz, né? Ó, 12 dividido por 4 vai dar 3, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Agora essa raiz, ó, 4 dividido por 4 é 1, então vai ficar mais raiz de 6. E aqui, 4 por 4 é 1, então mais raiz de 15. E aqui embaixo, 24 dividido por 4 é 6, porque 6 vezes 4, 24. Então, a resposta simplificada desse valor aqui é 3 mais raiz de 6 mais raiz de 15 dividido por 6. Ok? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu? Até a próxima.